Fala galera, Bruno da X aqui, tudo certo com vocês? Pessoal, no capítulo de hoje a gente vai ver o resultado da coleta de dados que foi feita aí da minha pessoa. A gente jogou todos esses dados aqui no X, já está tudo pronto aqui para a gente ver, utilizando a plataforma aqui e vendo como é que estão os meus dados morfológicos. Então galera, vamos para a vinheta e vamos começar a análise aqui comigo. Bom pessoal, para quem não viu, para quem perdeu esse vídeo da coleta de dados, pode dar uma olhadinha aqui nesse card. A gente fez coleta de dados morfológicos e antropométricos aí meu, do professor João, do professor Henrique. Então a gente vai trazer esses dados aqui, dar uma olhada e comparar, certo? Principalmente comparar, acho que é o mais divertido. Vamos lá então galera, olha só. A gente vai, nesse primeiro capítulo, a gente vai detalhar um pouquinho mais os gráficos que a gente tem aqui no X, tá? As informações que a gente tem, Então, logo de saída aqui na X, a gente começa com um resumo da avaliação, certo? Então, como eu já tenho mais avaliações inseridas aqui na X, a gente consegue ver um antes e depois aqui, Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a data. Vocês vão ver que tem quase 2 anos aqui de diferença. Fazia bastante tempo que eu não fazia uma avaliação. E aí, galera, normal, Teve bastante modificação aqui. A gente já começa vendo na massa corporal que tem uma diferença de 5 quilos, praticamente. Estatura em adultos já não deve mudar, Então isso é basicamente normal aqui. Mudou somente 1 centímetro, algo natural. E aqui a gente tem informações mais básicas, como IMC, RCQ. Já trazemos o percentual de gordura aqui. E junto com esses caras, junto com esses índices, a gente tem as informações aqui que a gente consegue verificar. Então, segundo a OMS, para o meu IMC, para o meu peso, eu estou com um peso um pouquinho acima do indicado, Então, eu estou numa faixa aqui de pré-obesidade. Mas lembre-se, galera, isso aqui é para público geral e às vezes ele pode dar uma distorcida, esse IMC, tá? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo se vocês querem que a gente destrincha, como é que funciona o IMC, porque às vezes ele pode confundir mais do que ajudar, Vamos ver o que mais aqui, galera. Meu percentual de gordura subiu um pouquinho, tá galera? Então em relação absoluta aí eu ganhei quase 4 kg de massa gorda, mas também ganhei 4 kg de massa muscular, E notem, olha só que legal, aqui já dá pra gente ver uma coisa que a gente vai ver em outro gráfico, mas aqui a gente pode notar as proporções, Vocês viram que proporcionalmente eu ganhei muito mais massa gorda do que massa muscular, Então lembre-se que esse gráfico de diferença aqui do X, essa informação, ele sempre pega a quilagem total anterior e compara com essa, Então a gente vê essa proporção, certo? Então proporcionalmente já dá para saber que eu, beleza, ganhei minha massa muscular ali, isso é muito bom, mas também ganhei uma gordurinha junto, tá galera? Então isso já fica bem claro aqui no resumo, E aí, massa residual a gente põe junto, até foi sugestão dos nossos clientes, a gente inclui aqui. Mas isso aqui eu vejo flutuar bastante, tá galera? Então é algo que eu não dou tanta bola assim. No meu caso aqui ela diminuiu, certo? Continuando aqui, galera, o nosso próximo gráfico é massa corporal e estatura, certo? Como eu mencionei para vocês antes, a estatura ela não muda muito, certo? Vai variar aí de 1 centímetro no máximo entre uma avaliação ou outra, para quem é adulto, Para quem é criança a gente vai ver mais essa curva um pouquinho mais acentuada, A gente vai ver uma curvinha aqui de crescimento. Vocês veem aqui que meu peso, desde da primeira avaliação que eu venho acompanhando, ele tem subido, certo? E aqui, ali em cima, a gente conseguiu ver o resumo, de como estava essa composição corporal, Logo abaixo, a gente tem daí o gráfico de composição corporal em si. E no gráfico de composição corporal, a gente consegue selecionar, então, equações, A gente consegue trabalhar de diversas formas aqui na X. Uma forma que a galera trabalha bastante é selecionando somente uma equação, Somente a equação de massa gorda. Aí a gente tem uma separação de massa gorda e massa corporal magra. Lembre-se que isso é diferente de massa muscular, tá galera? É bem importante, a galera confunde às vezes esse conceito, Então se vocês quiserem também, eu não vou destrinchar isso agora, mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que a gente faz um vídeo só destrinchando essa questão da composição corporal, como trabalhar em multicomponentes aqui com ela, tá? No meu caso, eu gosto sempre de selecionar as 3 equações, desculpa, para ver os 4 componentes, Então aqui a gente tem uma massa gorda de 22%, certo? Massa muscular de 50%, quase metade aí, quase 50%, o que é relativamente legal. E o restante aqui, massa óssea, em torno de 10% aí, deixa eu ver, essa aqui é a massa óssea. Então um pouquinho acima dos 10%, tá? Então tudo dentro do normal ali, um pouquinho mais de massa gorda do que eu gostaria, vou contar para vocês. Massa gorda ideal, assim, ficaria em torno de 20%, tá? A gente pode até ver essa tabelinha aqui em cima. Então, ó,
fica entre 18% e 20%, estando na média, né? Entre 15 e 18 fica bom e abaixo de 15 ali já fica bem bacana para homens, né? 8 e 11 a gente já vê atletas aí, né? O pessoal do CrossFit principalmente, né? Que tem um gasto energético muito maior, enfim. Atletas experientes, né? Atletas de elite, aí a gente vê, dependendo da modalidade, né, galera? Lembrei agora de um caso do atletismo, que daí a gente vai ver um percentual de massa gorda bem baixo, tá? Então a gente encontra esses percentuais aqui em excelente, tá? Lembrando que isso aqui é uma tabela, é uma norma classificatória de Pollock e Wilmore. A gente tem a fonte aqui de 1993, certo? Então existem várias classificações aí diferentes, né? Vocês também podem procurar outras aí, que podem trazer outras indicações para vocês, né? E a parte legal aqui da Excel, galera, falando de composição corporal ainda, é que a gente tem várias equações, né? Aqui eu estou com o meu filtro de equações desativado, mas eu posso ativar ele e aí vai filtrar as equações para mim especificamente, né? Equações para homens da idade entre 20 e 40 anos, ali um pouco mais genéricas, né? Enfim, aí o Excel faz uma série de filtros aqui para facilitar essa escolha, né? Porque a gente tem bastante equações mesmo para diversos públicos diferentes, né? Se vocês quiserem conferir também, né, quais dados são usados aqui nessa equação, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho de informação e tá lá todos os dados, tá? Dobras cutâneas que são utilizados, outras variáveis e também a bibliografia, né? Muito importante ter essas informações para a gente mostrar que tem fidedignidade isso aqui, né, galera? Logo abaixo aqui da composição corporal, né, no Excel a gente trabalha dessa forma, então a gente vai ter o gráfico da avaliação em si e logo abaixo a evolução, né? Como está essa situação aqui na linha do tempo. Então digamos que é a fotografia e o filme todo, né? Logo abaixo do gráfico correspondente, né? Então aqui a gente tem a evolução da composição corporal, né? Então a gente consegue ver os diversos tecidos aqui na linha do tempo, certo? E vamos separar o que interessa mais aqui pra gente, né? A gente tem massa gorda e massa muscular. Notem que quando eu vou, no meu caso aqui, né? Quando eu fui ganhando um, eu fui perdendo outro, e geralmente é o que acontece, né? Na maior parte dos casos aí. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, olha só, agora eu estou com 22% de percentual de massa gorda, né? E lá atrás, lá em 2018, eu estava com 10%, então foi meu ápice aí de menos gordura, né, digamos assim. Então a gente consegue ver bem, né, olha só, eu estava com 53% de massa muscular e agora estou com 49%, né, então eu tive uma perda aí no percentual de gordura. Então é bem legal ver isso aqui na linha do tempo, né, imagina vocês apresentando isso para o cliente. E é legal que a gente consegue ver o que está afetando, né? Então, por exemplo, alimentação. Eu, por exemplo, estava fazendo nessa época aqui CrossFit e correndo, né? Então, bastante gasto calórico aí. E agora eu estou no tiro com arco e fazendo TRP e calistenia. Então, o gasto calórico baixou um pouquinho, certo, galera? Descuidei um pouquinho na dieta, normal, né? E aí a gente tem um percentual de gordura um pouco maior, certo? E a massa muscular, né, tá vindo aí, ela tá crescendo vagarosamente, né, mas o importante é não tá caindo, né, que nem teve essa queda muito brusca aqui. Continuando então, galera, nosso próximo gráfico aqui de relações morfológicas. Então a gente tem basicamente a ideia de pegar um componente da composição corporal e dividir pelo outro, certo? Então nesse caso aqui, ó, na barrinha vermelha, eu pego a minha massa corporal magra, que é diferente de massa muscular, lembrem, e divido pela massa gorda. E isso vai me dar um índice, certo? Vocês vão ver que agora eu tenho 3,4, né, de índice. Eu já vi em atletas, a avaliação de atletas, aí, como eu falei para vocês antes de elite, que esse índice passa de 10, aí chega a 13, 14, 17 também. Enfim, o negócio vai longe aqui, tá, galera? Então é legal também para ver essas relações, né? Como eu falei para vocês antes, lá no resumão, a gente já viu que as proporções aqui, né, o crescimento das massas foram diferentes, né? Então, proporcionalmente, eu ganhei bastante massa gorda. E aqui a gente consegue ver o resultado disso, né? Um índice um pouquinho menor. Vocês vão ver aqui na evolução aqui embaixo, que lá em 2018, aquela minha avaliação que eu comentei antes, eu tinha bastante massa magra, bastante massa corporal magra, né? E pouca massa gorda. Então, esse índice vai lá para cima, olha só. Vejam como muda, né? Então, cada vez que a gente mexe aí na nossa composição, né, esse índice vai se alterando e vai se mostrando diferente, né? Então, o que eu posso fazer para aumentar esse índice, né, que ele é muito bom, que quanto maior, melhor, né, para a gente, baixar minha massa gorda ou aumentar minha massa corporal magra, certo? Então, das duas formas, eu vou estar subindo essa barrinha aqui para ela voltar a ser o que era antes, né? Perfeito, galera, e assim funciona para todas as outras barrinhas, as outras relações também, né? Então, a gente tem aqui massa muscular, daí dividido por massa gorda, massa muscular por massa óssea, e o índice aqui que a gente criou, né, eu e o professor João Moura,
que é a massa gorda dividido por massa óssea, né? Então a gente pensou, quando criou esse índice, que o sistema locomotor ele é basicamente massa óssea e massa muscular, certo? A massa gorda inclusa ali no pacote, né, é um peso extra, né, um peso que está prejudicando ao invés de ajudar, no caso do sistema locomotor, né? Então, quanto mais alto esse índice aqui, pior vai ser para o nosso cliente, né? Então, a ideia é que a gente tente baixar esse índice aqui também. Pior vai ser para o meu sistema locomotor, né? Então, para quem pratica esportes, principalmente aí de explosão, esse aqui é um peso morto, né? Não auxilia em nada. Então, a gente tenta baixar o máximo possível esse índice. Beleza, galera? Se quiserem que a gente dê uma destrinchada aqui, comentem aqui embaixo pra gente, tá? Que a gente pode fazer uma aula somente das relações morfológicas. Caso vocês precisem de um resumão, né, para refrescar a memória, né, sempre vai ter uma indicação aqui que explica, né, o que é cada um desses gráficos, né. Seguindo então aqui, galera, depois de relações morfológicas, a gente tem somatotipo, certo? Então, o somatotipo é uma técnica mais antiga da forma de analisar a forma do corpo de um indivíduo, né? Então, a gente tem 3 fatores aqui. Então, lembrando que mesomorfia é correspondente, digamos, à massa muscular, endomorfia é um correspondente à massa gorda e ectomorfia é correspondente a um indivíduo longilíneo, né? Um indivíduo mais magro que não possui tanta massa. Então, se tem essas 3 correlações aqui, cada indivíduo ele tem um percentual desses caras aqui, né? Então, a gente joga isso em equações e a gente pontua esses índices aqui, né? Então, é interessante lembrar, galera, que esses caras eles se modificam na linha do tempo, né? Então, vou mostrar para vocês abaixo que tem a evolução também, né? Mas, por exemplo, aqui, nesse momento, eu estou me caracterizando como endomorfo mesomorfo, ou seja, eu tenho um bom acúmulo de gordura, mas eu também apresento um certo nível de massa muscular, certo? E como eu não sou muito alto, né, tenho uma altura padrão de 1,70, eu estou ali com um índice bem baixo de ectomorfia, que está dentro do normal, né? Então, como eu tenho bastante massa, acabo tendo uma ectomorfia baixa, certo? Mas, vamos pegar aqui o nosso somatotipo evolução. Eu vou separar aquela do dia 18 para ficar bem claro, de 2018 para ficar bem claro para a gente. E vou pegar a atual, né? A última avaliação que eu fiz. Olha só, galera, a diferença, né? A marrom é a atual e a azul aqui é a de 2018, certo? A diferença é bastante gritante aqui na somatotipia, né? Então vocês veem aqui que eu não tenho mais uma endomorfia tão forte, né? Tinha bem pouca massa gorda e a minha massa muscular na época era menor do que o que eu tenho hoje. Então a minha ectomorfia, que é a ausência de massa, digamos assim, né? Ela acabava se destacando um pouco mais. Então por isso que aumentou o índice ali em relação ao que tem hoje, né? Então olha só como a somatotipia se modifica na linha do tempo, né? Ela é uma técnica um pouquinho mais antiga, né? Mas ela também traz informações bem bacanas pra gente aí da modificação corporal na linha do tempo, né? Logo na sequência aqui, galera, a gente tem um gráfico de áreas de segmento corporal. Esse gráfico é bem legal porque ele é bem simples, né? É preto no branco aqui. Então a gente tem sempre as áreas gordas e as áreas magras de cada segmento, certo? Isso é feito com uma equação bem simples também, onde a gente pega perímetro e dobra cutânea de cada uma dessas regiões, certo? E aí a gente consegue ver a área gorda e a área magra, certo? Então, a gente vê aqui que as áreas magras elas estão acima de 80% nos membros, certo? Então, um índice bem legal aí. Claro que dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Mas aí, vendo na linha do tempo, olha só, galera, a gente viu que isso já não se perdeu tanto, né? Sempre ficou ali acima dos 80%, claro, a não ser nessa avaliação aqui de 2020, que deu uma desandada aqui, né? Na época que teve aquele probleminha aí no Brasil e no mundo, né? Então, mas na maior parte do tempo ali, a minha área gorda, né? A minha área magra dos membros se manteve lá acima dos 80%. Ou seja, olhando aqui, a gente já pode concluir que meu problema, digamos assim, de acúmulo de gordura, né? Onde acumula mais gordura, não é nos membros, né? Isso vai se comprovar em outro gráfico que a gente vai ver mais adiante. Em conjunto aqui com a área de segmentos, a gente tem um gráfico bem parecido, que é o perímetro de segmento corporal. Ali em cima a gente teve a ideia do percentual, né? De área magra e área gorda dos membros. E aqui a gente tem uma ideia do total, né? Então a gente tem o perímetro total e a gente tem o perímetro magro, certo? Perímetro total é a barrinha maior, né? E perímetro magro é a barrinha menor, certo? O que é esse perímetro magro, né, galera? A gente também joga numa equação onde a gente consegue remover o anel de gordura e saber quantos perímetros de área de massa magra, digamos assim, tem naquele membro, né? Então a gente consegue ver certinho aqui, ó, que, por exemplo, eu tenho um anel de gordura ali no braço, né, de 3 centímetros somente. Então, o braço, na verdade, nem é a minha área mais magra. Se a gente olhar aqui,
A perna é realmente a área mais magra. Isso é legal, galera, para acompanhar se o crescimento aqui do nosso atleta, né, se o crescimento do perímetro, por exemplo, do braço, né, os homens sonham em chegar nos 40 centímetros de braço aí, se esse crescimento é só muscular ou se ele é um crescimento de massa gorda também. Então é isso que fica evidenciado, né, nesse gráfico aqui. E claro que a gente pode ver esse dado em conjunto com as áreas de segmento aqui, que aí a gente vai ver a proporção, né, vai ver o percentual. E também logo abaixo a gente tem a evolução, né, da proporção dos perímetros. Aqui a gente pode ver que eu nunca tive um braço muito avantajado assim, né, galera? Nunca fui de treinar muito braço, vou falar para vocês, estou treinando agora por conta do tiro com arco, né? E a gente pode ver aqui, ó, deixei separado para nós, só deixa eu pegar os totais, perfeito. Se a gente pegar o perímetro total da coxa, a gente vê que tem uma variação muito maior, né? Então eu consigo, digamos assim, perder e ganhar a coxa relativamente fácil, né? Claro que eu não lembro para dizer para vocês aqui como eram meus treinos em cada época, né? Sei que 2018 ali eu estava correndo bastante, fazendo bastante crossfit, treinando, né? Bem pesado no cross. Então aqui foi onde a minha perimetria reduziu bastante, mas o meu percentual de gordura também, certo? Então aqui eu tenho uma perimetria menor, diferente de agora, né? Eu estou bastante empenhado no tiro com arco, certo? E treinando muito mais braço. Então a gente tem a diferença aqui de épocas, né? Olha só, 6 centímetros separam uma avaliação da outra. E claro que o meu percentual de gordura é maior, né? Como a gente viu logo acima. Então, se a gente pegar a coxa, a gente tem uma variação maior, né? Perna, a gente consegue ver que está quase estável, né, galera? Olha só, variou muito pouco de uma avaliação para outra aqui, né? E aí, braço, galera, vocês vão ver aqui, ó, que lá de 2021 para frente foi onde eu comecei a treinar braço de verdade, né? Até por conta do tiro com arco. E aí vocês veem que tem uma leve começando a subir ali, né? Se desenhar melhor. Talvez um dia a gente tenha esperança de chegar nos 40 centímetros de braço, né? Mas olha, galera, eu particularmente sou um cliente que não liga muito para estética, né? Penso mais no funcional aqui no dia a dia, né? Enfim, mas para os clientes de vocês, né? É legal ter essa visão aqui também, né? Então, esse é mais um dos gráficos da X, né, galera? Tá quase acabando, viu? O vídeo tá longo, mas bastante coisa pra gente ver aqui. Nosso próximo gráfico aqui, galera, então, é o somatório de dobras cutâneas. Esse também é um gráfico bem simples de entender, né, galera? A gente soma todas as dobras cutâneas que foram coletadas, né? E cada um vai significar um percentual aqui, né? No nosso corpo, no final das contas, né? E aí a gente consegue ver o somatório aqui de 156, certo? Olhando ele assim, ele não significa muita coisa, né? Mas a gente tem que sempre comparar. Então, logo abaixo tem a comparação, certo? Mas lembre desse número aqui, eu vou trazer a comparação também nos próximos vídeos com o professor João e com o professor Henrique, certo? Aí a gente já tem referências legais, assim, tem 3 referências para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tem o RDE também, que é a relação dobra-estatura. Então, isso aqui a gente normaliza, né? O somatório de dobras para cada indivíduo, para comparar entre indivíduos. Então, se eu pegar um indivíduo alto ou um indivíduo baixo, eu vou dividir pela estatura dele e a gente vai ter uma normalização, né, de milímetros por centímetro. Aí eu consigo me comparar com o Henrique, consigo me comparar com o João, porque eles têm estaturas diferentes, né? Aí a gente usa esse índice aqui, certo? Porque, obviamente, né, galera, pessoas mais altas, né, elas tendem a ter uma distribuição maior, pessoas mais baixas um pouco menor, né, um somatório um pouco menor, tem menos área, né, então acaba ficando desproporcional quando a gente vai comparar, né, então a gente usa a estatura aí para conseguir ter uma comparação mais fidedigna, certo? Então aqui a gente tem um somatório, consegue ver o percentual aqui da maior dobra, que seria a suprailíaca, 25%, então uma suprailíaca, achamos o meu problema aqui, né, a suprailíaca, e abdômen também, né. Então são 2 dobras que se destacam aqui, né, na multidão de dobras aqui, das 8 dobras que a gente coletou. Logo abaixo, então, galera, olha só, esse gráfico é bem bacana. Por que eu gosto dele, né? Porque às vezes, olhando somente lá para a composição corporal, a gente não vai ver nenhuma alteração, falando de gordura, né, por exemplo, que é o que a galera quer perder também, né, numa fase de emagrecimento aí. Então lá, às vezes a equação não tem tanta sensibilidade, mas aqui, como a gente está somando direto as dobras cutâneas, né, a gente vai ver ela extremamente sensível. Então qualquer perda ou ganho não muito significativo a gente consegue ver aqui, né. Então olha só, galera, vamos isolar aqui somente o somatório de 8 dobras, né. Olha só, lá em 2018 que eu falei para vocês que o treino era pesado, eu tinha 63 de somatório, né. Hoje eu tenho 2,5 vezes a mais, certo? Tenho 156. E olha só aqui na época do Covid como ficou a coisa, né? A coisa ficou preta aí, né? Então,
é legal isso aqui de acompanhar na linha do tempo também, né, galera? A gente consegue ver bastante variação aqui. E qualquer coisa que acontecer, né, isso aqui é muito sensível, vai subir aqui o nosso somatório de dobras cutâneas. E através do somatório de dobras cutâneas, a gente consegue fazer também um gráfico de distribuição de gordura corporal. E aqui, galera, a gente consegue ver onde está o ponto fraco do nosso cliente, né? Onde está aquele acúmulozinho de gordura, certo? Então, no meu caso aqui, notem que esse gráfico é separado em 2 pedaços, né? Tem uma linha tracejada aqui que separa ele. Então, à esquerda a gente tem tronco e membro, certo? Somatório das 2 áreas. E aqui a gente divide o tronco em tronco superior e inferior e os membros em superior e inferior também. E o que a gente pode notar aqui na minha avaliação, né, galera? Que eu tenho um maior acúmulo de gordura aqui no tronco, certo? E, olhando aqui, destrinchando o tronco, né, logo na parte direita aqui do gráfico, a gente pode ver que a barrinha do tronco inferior é muito maior. Então, aqui que a gente consegue identificar facilmente aonde está o nosso maior acúmulo de gordura, certo? Então, a gente vê aqui que membros superiores não é problema, inferiores também não. E aí o tronco superior tá um pouquinho mais alto que os membros, né? Mas o nosso problema aqui para esse cliente é o tronco inferior mesmo. Então, cada cliente, né, vai ter uma sua distribuição de gordura específica, né? Muito difícil atingir os 25% aqui, deixar uma distribuição equalitária, né? Mas aqui a gente consegue destrinchar onde que estão os maiores pontos de acúmulos dos clientes de vocês. E logo abaixo, né, conforme todos os outros gráficos, a gente tem essa distribuição na linha do tempo, né? Então, olha só, vamos pegar o tronco aqui. A gente pode ver que agora está num dos piores momentos, digamos assim, né? Que lá em 2018, aquela avaliação que eu venho comentando com vocês, ela já estava bem mais equalitária, essa distribuição, né? Vocês veem aqui, ó, que tinha 63% de gordura em tronco, isso. E ao invés dos 45%, 47% de hoje, tinha 38% em tronco inferior, certo? Então, notem que eu ainda tinha um acúmulo maior em tronco inferior, mas a gordura estava melhor distribuída, né? Então, não tinha aquela pochetinha, né? Que a gente diz assim, que fica visível daí, né? Então, aqui a gente consegue acompanhar, claro que acompanhar isso na linha do tempo, e às vezes a distribuição, o ponto de acúmulo maior ele não muda, mas vocês podem ver que ele fica melhor distribuído, né? Esteticamente, né? Para quem trabalha com estética, isso é muito legal. Perfeito, galera. E logo abaixo, para a gente fechar, a gente acabou não coletando esses dados aqui, mas seriam dados bem legais da gente coletar, de simetria bilateral de membros. Então a gente compara um membro com o outro e vê o percentual de diferença. No meu caso, eu já sei que esse percentual de diferença existe, tá? Por conta do tiro com arco, né? Cada membro superior meu faz uma ação diferente e isso acaba causando desproporções aí, né? Assimetrias no meu caso. Então a gente fica devendo esse gráfico aqui para vocês, tá, galera? Então esse é um dos últimos gráficos aqui, galera, proporção entre perímetros, certo? E pouca gente utiliza esse gráfico aqui na X, né? Mas é um gráfico bem legal, principalmente para estética, tá? Então, com esse gráfico aqui, a gente consegue ver as relações entre os perímetros do corpo, né? Então, vamos pegar o clássico aqui, né? Os homens que só trabalham um braço na academia, né? Então, a gente sabe que o formato do corpo dos homens vai ficar aquele Doritos, né? Aquele triângulo invertido, assim, e vai ficar numa estética que é popular aí, que a gente conhece de longe, né? Quando o cara não treina a perna, né? Ele pula o treino de perna. Então, geralmente, a proporção entre o perímetro coxa e braço desse cara, ela vai ser bem mais alta, certo? Então, o que acontece aqui na X, né, galera? A gente pega o perímetro maior, então a gente pega a coxa aqui no caso, né? Então a gente pega o perímetro da coxa e divide pelo braço relaxado, certo? E aí, o que eu quero responder com isso, né? Quanto que a minha coxa é maior do que o meu braço, certo? Então vocês podem ver aqui que a minha coxa é 70% maior do que o meu braço, certo? Então eu tenho muito mais coxa do que braço atualmente, proporcionalmente, né? Para mim seria legal então talvez baixar essa proporção aqui para 50%. Então o meu braço ser metade do tamanho da minha coxa pelo menos, né? Para justamente, como eu falei para vocês, estética, né? Então aqui a gente consegue verificar várias proporções, né? Vocês vão pegar às vezes, né, mulheres principalmente, nessa proporção aqui de ombro e quadril. Quando as mulheres têm o quadril muito largo, essa proporção acaba ficando negativa, certo? Porque o ombro ele acaba sendo menor do que o quadril. Então,
dependendo do desenho que vocês querem, né, tratar esteticamente ali com a mulher, esse é um bom cara para ficar de olho, certo? E fazer esse cara aumentar ou diminuir, né, dependendo do desenho da estética que vocês querem trabalhar com as mulheres, né? E aqui, galera, só um detalhe que chama atenção, né? Ele é só meu perímetro de antebraço e braço, né? Vocês podem ver aqui que ele é 10%. O que significa esses 10%? Que o meu braço ele é somente 10% maior do que meu antebraço, certo? Ou seja, o meu antebraço, ou uma das duas coisas, né? Ou o meu braço está muito pequeno, ou o meu antebraço está muito grande. E eu acredito que o meu antebraço está muito grande, né? Se vocês me virem na rua esteticamente aí, vocês vão ver que eu tenho um antebraço um pouquinho maior, né? Um volume maior de antebraço, por já ter jogado esportes de raquete, andar de bicicleta, enfim. Várias coisas aí que trabalham demais o antebraço. E, como eu falei para vocês, eu nunca fui muito de treinar braço, né? Então, se eu quisesse melhorar a minha estética também nesse caso, essa seria uma das proporções que eu aumentaria, tá? Então, galera, tem várias proporções aqui para vocês brincarem também e é bem interessante de mostrar para o cliente de vocês. É uma ferramenta que pouca gente usa, mas aqui tem dados riquíssimos, tá? Para vocês discutir com o cliente de vocês. E logo abaixo, para finalizar, né? A gente também vê essa evolução, né, de proporções perimétricas na linha do tempo. Então, aqui eu tenho ombro e coxa, certo? Então, quando eu trato de perímetros um pouco maiores, tipo o ombro, vocês vão ver que aqui atinge 110%, né? Ou seja, é o dobro, né? A minha perimetria de ombro aqui é 2 vezes maior que a da coxa e ainda sobra um pouquinho, sobra 10% aí. Então, meu ombro é bem maior que a minha coxa, né? E a mesma coisa, a gente pode olhar ombro-tórax, né? Então, dependendo do desenho estético aí que vocês querem, vocês podem aumentar essa proporção também. Aqui no meu caso, o meu ombro ele é bem parecido, tem uma proporção bem próxima ali do meu tórax, né? Então ele é só 13% maior do que o meu tórax. É um pouco difícil explicar assim sem imagens, né, galera? Mas na prática vocês veem que isso faz bastante sentido, né? Até aqui na Exi, a gente tem nesse grupinho de informações aqui, a gente trouxe dados de fisiculturistas, tá? Até para vocês compararem. Vocês podem ver essa relação coxa-braço que eu comentei antes, ó, de um atleta masculino, né, de fisiculturismo. Então, como eu comentei para vocês, a coxa dele é 50% maior que o braço só, né? Diferente do meu que é quase 70%. Então, como a modalidade de fisiculturismo ela exige muito mais estética, muito mais equilíbrio muscular, né? A gente pode ter esses dados aqui para comparar, que é uma boa referência estética, né? Eu não entendo particularmente das categorias de fisiculturismo, né? Mas a gente trouxe 2 categorias aqui para vocês compararem, para ver essas relações, né? Ver essas diferenças também. Beleza, galera? E logo abaixo, né, a gente tem os dados coletados aqui, os dados que foram coletados no decorrer da linha do tempo, né? Então a gente consegue olhar individualmente cada um desses dados, tanto de dobras cutâneas, né, perímetros de membros, perímetros de tronco. Isso é bem legal também, às vezes para discutir um ponto específico aí com o cliente, né? A galera que quer ganhar 40 de braço lá, ó, já fica destacado aqui, né, o braço contraído. E a gente vê na linha do tempo se a gente está chegando perto desse objetivo aí, né, galera? Claro que tem muito mais coisa que isso envolvido, né? Mas só para dar um exemplo bem básico para vocês aqui. Beleza, galera? E com isso, a gente finalizou aqui a nossa análise, né, dos dados aqui do Exi. Sei que foi um vídeo bem longo, né? Caso vocês queiram se aprofundar em algum desses gráficos, comentem aqui embaixo, né? Manda esse vídeo para alguém que vocês acham que pode trabalhar, potencializar o serviço aí com o Exi, né? E um abraço e até a próxima, galera.